Deus tem a ver conosco espiritualmente. Ele nos abençoa materialmente, é verdade, pela sua misericórdia. Mas isso é secundário. Bênção material não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. É por isso que quando eu prego um Evangelho que oferece bênção material em troca da aceitação, eu prego uma heresia bíblica. Porque a Bíblia não promete isso. Jesus falou do meu reino não é deste mundo. O meu reino é espiritual. Jesus promete bênção espiritual. De novo eu afirmo que é verdade que Deus abençoa materialmente. Deus providenciará o teu pão, o teu vestido, a tua água. É verdade isso. Eu não estou negando isso. O que eu não posso dizer é, irmão, você aí pobrezinho, né? Que não está incluído no plano do governo, na Bolsa Família. Venha que Jesus vai te pôr na Bolsa Família. Eu não posso fazer isso. Você vai sair da favela e vai morar no centro. Eu não sei se vai. Isso é uma questão de oportunidade, de preparo, de condição do país, de habilidade, enfim. Agora eu sei que Deus vai salvar a tua alma. Porque a gente se apega muito ao material, né? E esquece daquela parábola de Lázaro e do rico. Quem era Lázaro? Era o salvo. O que era Lázaro? Era pobre? Era mendigo. Qual que era o analgésico dele? Para tirar a dor das chagas? Era um cão sarnento que lambia as feridas dele. E ele era servo de Deus. Diz das migalhas que caíam da mesa. Diz a Bíblia que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Jesus mesmo, quando disseram, Senhor, posso te seguir? Ele falou, olha, a raposa tem lá o buraquinho dela, o passarinho tem o ninho, cada bicho tem a sua casa, a sua toca. O Filho do Homem não tem nem reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo, de família rica, grande missionário, morreu. O que ele deixou de material? Nada. Dos apóstolos não ficou nada de material, nem a rede de Pedro ele não deixou para ninguém. Então o Evangelho não tem compromisso material. Deus te abençoa, não se desespere. Deus te abençoa. É por isso que a Bíblia diz, né? Que essa bênção é de trabalhar, que essa bênção de Deus, ela é pelo seu amor, porque há uma confusão. O que é uma pessoa próspera? Uma pessoa que tem um local para morar, que tem um arrozinho com feijãozinho e um ovo frito assim bem molinho, que eu acho uma delícia, para comer, é uma pessoa próspera. Mas a igreja confunde prosperidade com riqueza. Mas o Evangelho não tem compromisso com isso. E se você usar o Evangelho para alcançar isso, você vai ficar no dia do arrebatamento, irmãos. Cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Em relação ao exemplo dos discípulos, seguindo esse exemplo, digamos assim, a igreja de hoje, ela não seria tão correto a vida que esses pastores têm com dinheiro. Não correto, você tem como uma O Mauro está sendo eufemista para que ele não ajudar. Não está nada correto, né, Mauro? Porque, olha, o que aconteceria se a igreja primitiva tivesse crescido financeiramente? Eles teriam socorrido os irmãos pobres da congregação e o resto do dinheiro distribuído de igual forma para os irmãos necessitados. Eles não teriam criado o império como se cria hoje. E não teria uma cúpula, né? Digamos que a cúpula aqui seja eu, Natal, Mauro, Charles, Antônio e Israel. Aqui entra 300 mil por mês, porque nós alugamos a cabecinha de vocês e tiramos dinheiro. Nós andamos no bem bom. E vocês que participam, vocês têm que trabalhar. E trazer aqui dízimos e oferta para ficar enchendo o nosso cofre. Vamos fazer uma caixa de missão para no final do ano eu com eles irmos para Israel. Ele e as esposas, a igreja paga. Você pode ir, 24 meses, quantos meses que é? 18 parcelas aí, você vai pagar no cartão aí. Isso aí.
Hã? É só no cartão, não tem crédito. Ah, não tem crédito. Tem crediário pro Aí chega lá, nós ficamos em um hotel 4 estrelas, tá bom? Você quer 5? Não, 5. 5, né? Vocês ficam na pensão. Estou pensando. Irmão, isso é 4 vai injustiça. faltar alguma coisa, né, Xavier? Hã? 4 vai faltar alguma coisinha. Ele não vai Mas lá em faltar. Israel, 4, 5 entra na bomba do mesmo jeito. Se tiver que cair um míssil lá, cai no. Então não vou para lá. Vamos para Vamos para outro lugar. Orlando. Isso, irmãos, é injustiça. Porque aquele dinheiro que a igreja traz, ela traz para a obra missionária espiritual. Quem é que usufrui disso? É por isso que Deus faz essa reclamação, como Amós, esses profetas menores. Ele diz que ele não quer saber do culto, não quer saber da música, do canto, da guitarra, ele não quer nada. Ele só quer que entre o povo dele haja justiça, porque senão ele rejeitaria. Como o povo não deu ouvido, eles foram rejeitados, né? Então, na hora que eles clamaram, Deus não ouviu. Terminando em Malaquias, o cenário muda. Sai lei, sai tabernáculo, sai templo, e entra Jesus na história. E agora, quem quiser ser salvo, é só com Jesus, não tem outra brincadeira. Não tem outro tipo de religião. É por isso que, fora do cristianismo que segue Jesus, não há salvação. Xavier, mas como é que surgiu esse espaço no coração das pessoas, sendo que Jesus nunca falou dessas coisas? Espaço a respeito? Esse espaço para querer se beneficiar do Evangelho. É isso. Como se o Evangelho fosse um escape para os males dos dias. Na verdade, isso começa bem intencionado com a união da igreja com o Estado. 360. 300, vamos pôr 360, já estava virado. Constantino, Constantino. Quando a igreja faz o acordo com o Estado, ao invés de perseguir, o Estado apoia. Olha o que eles fazem. A igreja era perseguida. Aí o Estado diz, não, mas essa é muito grande, é um número muito grande. Então eu vou fazer uma união com o Estado. Ele disse que teve um sonho, que viu uma cruz no céu, e uma frase dizendo que nesse nome você vai vencer. Sai numa guerra e vence. Faz acordo com a igreja, e a igreja que era perseguida agora começa a perseguir. Porque ele fala, agora quem não for cristão vai ser preso. Aí essa bagunça, aí começa o catolicismo romano. Essa bagunça vem de 300 até 1520, quando Lutero vai romper com a Igreja Católica. Vocês vejam que são 1200 anos de pouca vergonha, de assassinato, de homicídio, de pedofilia, de roubo, de bruxaria, de adultério, de nojeira, de enganação. Aí Lutero reforma, mas traz o modelo dele. Já não tem mais modelo de igreja primitiva, porque a igreja primitiva não tinha igreja. Então, na verdade, Lutero reformou algumas coisas. Algumas coisas. Porque a visão dele já era turbada. Porque o que ele sabia de igreja? O que o catolicismo pregava. É por isso que o pastor luterano usa batina, eles usam 3 velas no altar, né? Eles têm ainda aquela forma católica. A liturgia é católica. Foi o que ele aprendeu. Aí sai o Calvino, sai o Zwinglio, cada um faz na sua cidade uma religião diferente. Mas ninguém copiou o cristianismo. O cristianismo primitivo. Aquele tempo, se vocês dissessem para os apóstolos, onde que é a tua igreja? Nós não temos igreja. Onde que é o templo de vocês? Nós não temos mais templo. E onde é que vocês fazem sacrifício? Nós não sabemos mais sacrifício. Não tem altar? Não tem altar. Quem que é o sacerdote? Não temos. O nosso sacerdote é Cristo. Então eles não teriam essa instituição. Para quem que eu pago o dízimo? Não pago o dízimo para ninguém. Nós não estamos mais debaixo da lei. Então o papo com os apóstolos seriam isso. Isso acabou quando os apóstolos morreram e a igreja se uniu com o Estado. O Estado organizou uma instituição e trouxe isso. Lutero se liberta em parte, mas se acompanha. Mas de Lutero até 40, 50 anos
40 anos, 30 anos, para não exagerar tanto, atrás, havia boas intenções. Tinha toda essa organização, mas se oferecia o Evangelho. Hoje em dia acabou isso. Hoje você oferece bem-estar, vitória a todo custo, riqueza, sucesso material, vitória contra o teu inimigo. Contra o teu irmão, na verdade. Contra o teu irmão, né? É aquele louvor lá, não sei se é o louvor da Mari, vai te ver no palco. Aquela história lá. O que aconteceu? Tudo aquilo que... Porque Jesus falou assim, você viu o que estava escrito na lei? Dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo que se baterem aqui, você tem que oferecer o outro. Cerrou seu dente por dentro. Se te pedirem a túnica, dá logo a capa junto. Se pedirem para andar 1000 quilômetros, vai 2. Então Jesus faz uma visão, ele traz uma visão perdida. O judaísmo já tinha perdido essa visão. Jesus traz, a igreja aí aprende isso, assimila, caminha um pouco com os apóstolos, depois acaba pervertendo-se de novo. Mas como eu disse, até uns 30 anos, 40 aí, havia ainda o oferecimento. Irmãos, é só você prestar atenção no culto. Ou então você pegar uma harpa cristã, se você é da Assembleia. Não falei mal, né? Não, por causa da harpa. Né? Ou se você for batista, pega um cantor cristão. Ou se for adventista, pega um inário adventista e compara a mensagem que tem nesse inário com a mensagem que é pregada hoje. Não bate? Então, irmãos, essa mistura aconteceu depois. Se você perceber, nós cantamos aqui nos harpa. Fala do quê? De cruz, de sofrimento, de libertação, de redenção, de perdão dos pecados, que o homem é miserável, que Deus é glorioso. Não tem essa briga de eu vou estar por cima, você por baixo. Isso não é evangelho. Mas, irmão, aquela vizinha ali, ela faz de tudo para eu morrer. E o que foi que Jesus falou? Orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Porque não tem nenhuma graça você amar o teu irmão de igreja, porque isso é normal. É natural, até os outros, Jesus falou, qualquer um faz isso. Não tem graça você tolerar e suportar teu filho. Você tem que tolerar e suportar o teu inimigo ferrenho. Aí você mostra a virtude, senão você é como qualquer outro. Então ele traz uma mensagem transformadora que é difícil de aceitar, mas que só vai para o céu quem se enquadrar nela. É por isso que tudo isso que nos ensinaram e o processo pelo qual passamos, nós podemos dizer como Paulo, isso serviu de aio. Como disse Paulo, a lei serviu de aio, até que nos fosse revelada a graça. O Evangelho, ele é a revelação do amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você observar bem de hoje em diante a leitura bíblica, você vai ver que tudo que Jesus fala na bem-aventurança e na similitude, quando ele explica ali, sal da terra, luz do mundo, não julgue o teu irmão, perdoe as dívidas, faz aquelas parábolas, vai ver que tudo aquilo que ele fala foi o que Deus ensinou no Velho Testamento e é o que os apóstolos de Atos para frente vão ensinar. Vai cair naquilo ali, vai voltar tudo em Mateus. Mas esse ensino durou o quê? Até 100 depois de Cristo. Como? Esse ensino veio nesse ritmo até 100 depois de Cristo. Até uns 260, porque a igreja lá passa sendo perseguida, né? A Bíblia não relata, mas tem história de que... Tá, mas o Paulo já não tinha dificuldade de escapar? Tinha dificuldade, mas alguns apóstolos... Então não era dominante. Mas alguns apóstolos conseguiram levar essa mensagem, mas enquanto a igreja fugiu, ela conseguiu levar uma palavra de verdade. Porque, veja só, irmãos, era lógico que para o irmão Antônio dizer que era crente, ele tinha que ter sido convertido. Porque se ele naquela época dissesse que era cristão, ele era perseguido pela família, pelo diabo, né, que está sempre ali, e pelo império, ele ia ser morto.
os bens iam ser confiscados, então ninguém brincava de igrejinha. Quando eu dizia eu sou crente e estou pronto para o que der e vier. Então, enquanto a igreja foi perseguida, ela conseguiu trazer uma mensagem mais polida. Deixa eu ver, existe algum teor, assim, alguma coisa com referência àquele que fala pai da igreja, que seria Policarpo, existe alguma coisa em que modo? Do ensinamento dele. Escrito? É a patrística. Se conseguir em cima daquilo que os apóstolos haviam. Isso, é a matéria que nós não temos na teologia evangélica, né? Por causa de interesses manipuladores. A patrística. A teologia católica estuda Mariologia, que não nos interessaria, porque é o endeusamento da Maria, só para conhecimento, para ver como eles conseguiram manipular os fiéis deles, como eles manipularam nós também, né? Os nossos. E daí a patrística que conta a história dos pais da igreja para o ano passado. Esse é interessante, né? Saber. Mas isso você pode ler fora, né? Se você quiser ler todo, é 360 volumes. Vai comprando um por ano. Na Paula. Hã? Um dia tem na história que fala da história daquela lacuna de Jesus Cristo, dele criança. São só livros apócrifos. Só os apócrifos. Porque são livros que não foram. Foram livros que não foram inspirados, né? Mas ele conta a história do que aconteceu. Para você saber o que aconteceu é interessante. A livraria Paulus vende todo o estoque, né? Não, quando for ler a história da igreja, não leia livro evangélico, pelo amor de Jesus Cristo. Não fala CPA dele. Não. Mas é você que me falou. Não presta. Eles cortaram tudo. Fizeram uma revisão. Fizeram uma revisão. Revista e atualizada. Até o Zé Saraiz revisionado é igual. Porque história é história. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque as pessoas idolatraram os pais da igreja, né? Eles idolatram, então eles têm medo que o crente idolatre alguém. E aí eles acabaram cortando essas histórias. Eles não deixaram, tiraram isso. Mas o crente idolatra o pastor. Com todo respeito, eu falo aqui diante dessa câmera, porque eu também idolatrei. Eles dizem que ele é o Moisés do século XX. Esse dia eu fui discutir com uma pessoa muito querida, ela falou assim, e você calha a boca porque ele não é só Moisés, ele é o Moisés e eu não é também. Não é também. Você vai dizer o quê? Aí outra vez contando uma outra situação, falou assim, ele é o... olha o que me disseram. Ele não fale, não toque nesse nome, porque ele é o anjo do Senhor aqui na terra. Aí quando você contou que o pastor prepara a igreja, já bateu, né? Não, mas fechou. Tem o anjo do Senhor, tem o Espírito Santo. Não é pastor. Né? Então você veja, as pessoas acabaram idolatrando-se. Mas se você quiser comprar os livros e ler, só que eu não, vou te falar uma coisa. Você tem que gostar de ler, porque a linguagem não é uma linguagem simples, é uma linguagem para teólogo. Ele faz citações em latim, em grego, em hebraico, em aramaico, ele fala de... Né? Porque não adianta você ler um livro, porque ele diz assim, ele traz ali, por exemplo, uma citação, ele traz uma citação de Agostinho, você tem que conhecer Agostinho. Ele traz uma citação de Hipólito, você tem que conhecer Hipólito. Então, se você quiser ler, se informar, você vai ter que ler os 360. São volumes, né? E vai ter que procurar, vai ter que usar bastante o dicionário, apesar que tem uma explicação do pé da pá. Mas uma coisa eu digo para você, se você aprender patrística, com todo respeito, né? Porque fazemos parte, temos aqui essa pastorzada evangélica, vão ficar na mão. De novo. Porque eles não sabem nada, né? Eles não conhecem a Margaret MacDonald? Não.
mas também não pode, né? Isso é fácil assim. Você conhece o McDonald's? O McDonald's nos conhece. Porque lá só vai quem tem dinheiro, né? Fala pro teu pastor da Margaret McDonald. Fala assim, você já ouviu falar daquela jovem escocesa Irvingita? Aí você, Irvingita, esse mundo está falando língua estranha, né? Que propiciou a doutrina do arrebatamento secreto e que não era nem crente, ela era católico-romana. Em 1830, vai dizer, gente, esse camarada está doido. Por isso que eu digo, se você domina a patrística, quando você fala, quem conhece diz, não, o camarada conhece. Porque a patrística, ela não fala só da história da igreja, ela fala da história da igreja, da história antiga, da história moderna, da história contemporânea, ela define o espiritual do carnal, ela diz o que é pecado, ela diz o que é purgatório no sentido de perdão, de resgate. Se você estudar a patrística, você vai ser realmente um teólogo informado. Os irmãos que dizem que fizeram teologia, eu digo, irmão, você me defina iluminação, inspiração e revelação. Pronto, ele já não sabe do que se trata. Inspiração, iluminação, ele não vai saber o que dizer. E é a primeira matéria que você aprende quando faz teologia, se é que você aprende teologia, né? Isso é uma matéria da bibliologia. Se pedir para definir teologia, ele já não sabe nem quantas teologias existem. Ele não sabe que tem a histórica, que tem a bíblica, que tem a sistemática e que tem a natural. E essa natural, ela é do Peru. Por quê? Porque essa é revelada aqui. E é essa que diz que não haverá inocente, porque Deus se revela na sua natureza e no homem. Mesmo que ninguém tenha te falado de Deus, lá no teu íntimo existe um ardor, uma busca, um querer conhecer o ser superior que é Deus. E se você não der atenção, Romanos diz que não terão escusa. Mas eu nunca ouvi, você sentiu, você não deu ouvido, você vai ser condenado igual. O juiz é para todos, né? Mas ele não sabe que tem isso. Só por isso que eu falei, viu, Israel? Não que eu tenha nada contra eles, eu sou pior do que eles, né? Não. Mas o seu discurso, Romano quase dizendo sem o camarada de Papal. Já as muitas palavras se fazem delirar. Pode ser. Mas você mesmo é prova do que nós vimos lá, né? Você mesmo é prova. Escuta lá no nosso curso lá de teologia, o único que não era assembleiano era eu. Se bem que não era assim, porque passei por lá, vem meio contaminado, né? Você sabia que quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, fui numa Assembleia de Deus? Lá na Ilha de Valadares. Eu sei. Então era eu e quem mais? Eu, aquela moça, uma senhora que tinha lá, e o professor que era batista, né? Vocês todos eram assembleianos. Um falava em língua aqui, o outro interpretava lá. Não tinha que ficar quieto. Você não lembra disso? Você não lembra que o teu amigo quase te matava? Não conta essa barbaridade aqui. Isso não se fala em sala de aula. Isso é coisa de obreiro, lembra? De gabinete. E você que contava, né? Achou? Então leia, por favor. Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, as quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mas tem um mais forte que isso. 18, que é, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Guarda esse versículo aí que é importante, irmão. Mas, irmão, o índiozinho nunca ouviu. Quem é que disse para você que nunca ouviu?
E essa revelação aí? O homem sincero que quer buscar a Deus e encontrá-lo, Deus dá um jeitinho de se revelar para ele.